dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos iniciando mais um devocional, todos os dias às 6 horas da manhã. Estamos aqui sempre trazendo uma palavra, uma direção de Deus para o nosso coração. Todos os dias iniciamos o nosso dia na presença daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que é Deus sobre as nossas vidas. Vamos juntos começar esse dia que o Senhor preparou para nós. Enquanto estávamos dormindo, esse dia estava sendo preparado pelo Senhor. Tenha certeza que será um dia extraordinário na presença dEle. Será um dia onde Deus estará caminhando com você, caminhando comigo, porque existe um plano, existe um propósito debaixo do céu, para mim e para você. Se você acordou hoje, é porque Deus continua com o seu plano para a sua vida de pé. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Eliane, seja bem-vinda, querida. Bom dia, Tá, seja bem-vinda. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Bom dia, Ilane, seja bem-vinda, querida. Vilma, seja bem-vinda. Marcelo, meu amigo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Vamos chegando. Bom dia, Haroldo, seja bem-vindo, meu amigo, Deus te abençoe. Bom dia, Cá, Deus abençoe, querida, seja bem-vinda. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom, a voz tá boa. Vamos chegando. Para mais um devocional. Obrigado, Haroldo. Eu sempre pergunto antes, porque às vezes o som fica baixo, às vezes não estão ouvindo direito, né? Amém. Vamos começar o nosso devocional hoje. É uma palavra que Deus colocou ontem no meu coração, enquanto eu estava meditando na sua palavra. E Deus colocou uma palavra no meu coração e, orando a Deus, eu fui impulsionado a compartilhar nessa manhã com vocês essa palavra, essa mensagem. Bom dia, Gi, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Olha os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coração tiver, mais evidente fica o vídeo no Instagram e mais ele distribui esse vídeo. Aí do lado também tem uma setinha, um aviãozinho, né? Você pode compartilhar, mandar essa live para os seus amigos. Vamos trazer mais gente para ouvir a palavra de Deus toda manhã, que é ela que nos sustenta, é ela que nos mantém de pé. Amém, queridos? Eu quero começar esse devocional de hoje lendo com vocês segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Preste bem atenção nesses versículos. Diz assim a palavra de Deus: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude ao conhecimento, domínio próprio, grava essa frase, domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Pedro está dizendo aqui que devemos nos empenhar, ou seja, fazer tudo aquilo que precisa ser feito. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Fazer tudo aquilo que precisa ser feito para fortalecer a nossa fé, trazendo para a nossa fé uma virtude, um conhecimento, um domínio próprio, trazendo para a nossa fé a perseverança, o amor, a fraternidade. O que significa isso?
Queridos, nós temos um dos nossos maiores adversários da nossa vida, um dos maiores adversários daquilo que Deus tem para nós, um dos maiores adversários de tentar nos afastar dos planos, dos projetos, dos sonhos de Deus, são as nossas emoções. São as nossas emoções. Se você fizer uma autoanálise, bom dia, Mira, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, casa. Seja bem-vinda. Se fizermos uma análise da nossa vida, a maioria das nossas decisões, a maioria das nossas escolhas, a maioria das coisas que nos faz caminhar, são as nossas emoções. Infelizmente, o ser humano, ele vive muito por aquilo que ele sente. Se ele sente medo, ele para. Se ele sente coragem, ele avança. Se ele sente tristeza, ele chora. Se ele sente alegria, ele se alegra de uma forma espontânea. O fato é de que nós, na maioria das vezes, vivemos por aquilo que sentimos. E a emoção é uma coisa natural de todo ser humano. Mas o que precisamos fazer é, através da emoção, manter elas alinhadas ao propósito, à vontade de Deus para a nossa vida. E hoje eu quero falar isso, sobre emoções alinhadas. Eu não posso viver por aquilo que eu sinto, porque a maioria das coisas que vivemos no reino de Deus não tem a ver com sentimento, tem a ver com convicções e certezas, tem a ver com fé. E é isso que Pedro está dizendo ali, acrescente nessa fé tudo isso: virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade. Essas coisas não são sentimentos. Uma vida com fé é uma vida com estilo de vida crendo no Senhor e não sentindo o Senhor. O Senhor não é para sentir, o Senhor é para viver. O Senhor é para experimentar. O Senhor é para se ter um relacionamento com Ele. A nossa vida, ela não deve, não pode ser pautada nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, porque somos seres também sentimentais, o nosso sentimento, ele é válido. Porém, ele deve estar alinhado à vontade de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso. Como alinhamos as nossas emoções? Como mantemos as nossas emoções alinhadas? Porque a palavra de Deus diz: guarde o seu coração. O nosso coração é enganoso. E na verdade, quando a palavra de Deus fala coração, o coração, ele é o centro das nossas emoções. Quer ter uma vida plena com Deus, quer ter uma vida respondendo ao propósito de Deus, mantenha suas emoções alinhadas. Mantenha suas emoções alinhadas. E eu separei aqui algumas coisas importantes que vão me ajudar e te ajudar a manter as suas emoções alinhadas à vontade de Deus. À vontade de Deus. E a primeira coisa que a gente precisa aprender é que a gente precisa buscar o controle das nossas emoções. Não são as emoções que temos que vão ditar as regras da nossa vida. Não.
quem dita a regra das nossas vidas é a vontade de Deus. Por isso que o lugar mais seguro, o lugar mais correto, o lugar onde Deus deseja que vivamos é o centro da sua vontade. Bom dia, Norimar. Seja bem-vinda, querida. Quando estamos no centro da vontade de Deus, nós podemos controlar a nossa emoção e colocar ela no seu devido lugar. Eu não estou dizendo para você não sentir mais. Sinta, nós somos seres sentimentais. Somos amorosos, sentimos medo, sentimos prazer, mas não podemos deixar que as emoções controlem a nossa vida. Não podemos deixar que as emoções sobressaiam sobre a vontade de Deus. Bom dia, Marta, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Provérbios é um livro de sabedoria. Eu sugiro você sempre leia o livro de Provérbios. Hoje é dia 13, leia o Provérbio 13. Leia todos os dias Provérbios. Ele tem 31 capítulos. Quando termina o mês, você terminou de ler Provérbios. Vai começar um novo mês, volte para o dia 1º de Provérbios, leia, até isso fazer parte da sua vida, da sua mente. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade. Salomão aqui está dizendo, melhor é aquele que governa o seu espírito, é aquele que manda nas suas emoções, é aquele que tem domínio próprio, é aquele que de uma forma bruta quer tomar uma cidade, como diz Provérbios. Não ande pelas emoções, não escolha pelas emoções, não decida pelas emoções, não. As nossas emoções, elas devem e precisam estar alinhadas à vontade de Deus. O que deve governar a nossa vida não são as nossas emoções. Elas nos enganam. Bom dia, Dani. Seja bem-vinda, querida. Deus abençoe. Precisamos viver no centro da vontade de Deus. É a vontade de Deus que deve governar os nossos passos e não as nossas emoções. Por isso a importância desse devocional hoje de alinharmos as nossas emoções à vontade de Deus. E Provérbios de Salomão aqui falou exatamente isso. Melhor é o longânimo do que o valente, aquele que tem paciência. Melhor é aquele que governa o seu espírito. Melhor é aquele que governa o seu espírito. Queridos, não deixe as emoções ser o senhor das suas decisões. Não deixe as emoções ser o senhor dos seus passos, não. As nossas emoções, elas precisam e devem estar submetidas ao senhorio de Cristo. Porque é por Ele que andamos, é por Ele que vivemos, é por Ele que decidimos, é por Ele que fazemos escolhas, é por Ele que falamos. Deixe Deus governar os seus passos. As nossas emoções, elas precisam estar alinhadas com a vontade de Deus. Nós somos seres, sim, espirituais. Somos seres também sentimentais. Eu não estou dizendo que você não possa sentir, não é isso. Sinta. É importante sentir prazer, é importante sentir alegria, mas não deixe que as emoções governem o seu caminhar em Deus. Porque em Deus nós não vivemos de forma sentimental. Porque fé não é um sentimento, perseverança não é um sentimento, oração não é um sentimento. Isso deve ser o nosso estilo de vida. Devemos ter um estilo de oração, devemos ter um estilo de fé, um estilo de perseverança.
Isso deve ser a essência da nossa caminhada cristã e não nossos sentimentos. Sentimento, ele oscila. Sentimentos são coisas que vêm e passam. Mas uma vida com Deus é uma vida de certezas e convicções, que só é possível quando estamos vivendo no centro da vontade de Deus. Então, queridos, devemos alinhar as nossas emoções na centralidade de Cristo. Sabe, queridos, as emoções descontroladas, elas podem nos levar a tomar decisões impulsivas. Quantas vezes, de repente, você, depois de tomar uma decisão, você parou na calmaria da mente, das emoções e falou para você mesmo: por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Porque existem escolhas, queridos, e decisões que não temos mais como voltar atrás. E toda decisão, ela vai gerar uma colheita. Toda escolha vai gerar uma colheita. Exatamente porque somos resultados daquilo que decidimos e escolhemos no decorrer da nossa vida. Tenha certeza que hoje você está colhendo aquilo que você decidiu lá atrás. Não decida por emoção, decida por razão, por certezas e convicções que vêm de Deus. Por isso devemos cultivar a paciência, o autocontrole, o domínio próprio, evitando reações impulsivas em relação às circunstâncias da vida. Por isso que a gente diz: não tome decisões quando você está feliz demais. Não tome decisões quando você está triste demais. Não. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos diz que a paz de Cristo deve ser o árbitro em nosso coração. Quando vivemos em paz, quando a paz toma conta do nosso ser, da nossa existência, isso é sinal que estamos no equilíbrio das emoções. Qualquer decisão que você venha tomar na sua vida, tome em paz. Por isso que a paz de Cristo é o árbitro do nosso coração. Quando sentimos a paz de Cristo, estamos no equilíbrio das nossas emoções. Precisamos manter o nosso controle emocional, porque através do equilíbrio emocional, nós estamos demonstrando para nós mesmos o caráter de Cristo em nossa vida. Não deixe as emoções ditarem as regras da sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Não viva pela emoção. Viva pela vontade de Deus sobre a sua vida. Amém? Então a primeira coisa para alinharmos as nossas emoções é buscar o controle delas. É o domínio próprio. Não haja por impulso. Amém? Segunda coisa importante para alinharmos as nossas emoções: evite ficar ansioso por qualquer coisa. Evite ficar ansiosa por qualquer coisa. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, Pedro nos alerta: lancem sobre ele, sobre Deus, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Bom dia, Anitta, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vivemos num mundo hoje completamente tomado pela ansiedade. A ansiedade, ela gera medo. A ansiedade, ela paralisa. A ansiedade faz você perder o foco para onde você está indo. Dizem que a ansiedade é excesso de futuro, como a depressão é excesso de passado. E eu creio nessa frase. Por isso que Pedro diz: não andem ansiosos por coisa alguma, lancem
Lancem sobre Deus, aquele que te conhece, aquele que tem plano para a sua vida, aquele que iniciou uma obra na sua vida, aquele que te acordou hoje de manhã te dizendo: ei, meus planos continuam de pé. Lance sobre ele a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Sabe, queridos, hoje podemos dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor cuidou de nós, nos ajudou. Estamos aqui hoje porque até aqui o Senhor nos sustentou e nos trouxe. O apóstolo Paulo nos orienta a evitar a ansiedade em nossas vidas. Sabe, a ansiedade é uma emoção turbulenta. A ansiedade é o ápice quando a emoção está controlando a nossa caminhada. Não andeis ansiosos. Olha o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, muito conhecido de todos nós. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as suas emoções, ou seja, o seu coração e a mente em Cristo Jesus. Queridos, quer viver em paz? Quer viver com as emoções alinhadas ao centro da vontade de Deus? Lance a sua preocupação, a sua ansiedade em Deus, através das orações. Por isso que eu sempre falo nesse devocional e vou repetir: não cesse de orar. A oração deve ser um estilo de vida. Ore. Ore sempre ao Senhor. Qual é o pai que não ama ouvir a voz do seu filho? Quando você começa a falar, eu tenho certeza que Deus inclina os seus ouvidos, porque Ele diz: o meu filho está falando, a minha filha está falando. Coloque diante de Deus tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te deixa ansiosa, ansioso, e descansa no Senhor, porque Ele tem cuidado de todos os detalhes da sua vida. Paulo está dizendo: apresente seus pedidos a Deus. Quando você pega toda a situação da sua vida e entende que ela está sob o controle do Deus Altíssimo, você começa a ser invadido por uma paz inexplicável. Por isso que o versículo diz: a paz de Deus que excede todo entendimento. Entenda que a paz de Cristo não significa ausência de sentimentos ou ausência de problemas. Não, a paz de Cristo significa você se sentir em paz e tranquilo, na certeza de que Deus está cuidando de todos os detalhes da sua vida. Viver em paz é viver com as emoções alinhadas à vontade de Deus. Às vezes você não tem explicações, às vezes você não entende o que está acontecendo, às vezes você não consegue ver uma luz no final do túnel, às vezes mas você está sereno, serena, tranquilo, em paz, não deixando as emoções aflorar, porque você entende que existe um Deus que está acima de todas as coisas e jamais perdeu o controle da sua vida. Isso é viver em paz. Isso é uma fé concreta. Viva uma vida mais leve. É possível. Lance a sua ansiedade aos pés do Senhor. Não se preocupe com amanhã, porque se o excesso de futuro, a preocupação no futuro lhe causa ansiedade, entenda uma coisa: você ainda não chegou lá. Só existe um lugar onde a vida acontece. Só existe um lugar onde a vida acontece. E esse lugar se chama hoje. Esse lugar se chama agora.
É agora, às 6h29 da manhã do dia 13/6, que eu e você estamos existindo. O futuro pertence a Deus. É Ele que diz: eu que conheço os planos que tenho ao vosso respeito, planos de paz e não de causar dano, planos de te dar uma esperança e um futuro. Futuro, querido, é um lugar onde Deus está nos levando para desfrutar as bênçãos que Ele já preparou nesse lugar. Descansa no Senhor, não andem ansiosos e nem preocupados com amanhã. Enquanto estávamos dormindo, esse dia chamado hoje e agora estava sendo preparado por Deus. Entenda que o amanhã já está sendo preparado por Ele. Então descansa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Amém? Terceira coisa importante que precisamos aprender para alinharmos as nossas emoções. Ocupe a sua mente com bons pensamentos. Ocupe a sua mente com bons pensamentos. Grave isso que eu vou te dizer. Grave isso. O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. Nunca esqueça disso. O que chamou a sua atenção, ganhou o seu coração. O que tem ocupado a sua mente? Entenda que tudo começa aqui. Tudo começa aqui. Por isso que a nossa mente é um campo de batalha. E ela deve ser guardada, deve ser protegida. E como é que protegemos a nossa mente? Se enchendo de pensamentos do alto. Por isso devemos meditar na palavra todos os dias. Por isso devemos ouvir a palavra todos os dias. Por isso esse devocional todos os dias de manhã. Para que isso ocupe a nossa mente. E que nós sejamos encharcados da palavra de Deus. Aquilo que chama a sua atenção ganha o seu coração. Tudo começa aqui. Então, tendo uma coisa, um pensamento, gera um sentimento. O sentimento gera uma ação. Uma ação gera um resultado. Eu vou repetir. Um pensamento gera um sentimento. Um sentimento gera uma ação, uma atitude. Essa ação e essa atitude gera uma consequência. Um resultado. O que tem ocupado a sua mente? Porque o que estiver ocupando a sua mente vai ocupar o seu coração. O que estiver ocupando o seu coração vai determinar a sua ação. E essa ação vai gerar uma consequência. Paulo escreveu aos Filipenses um conselho valioso sobre o que deve ocupar a nossa mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, também um versículo muito conhecido de todos nós. Entenda uma coisa, querido. Eu quero abrir uma aspas aqui. Uma coisa é você estar cheio da palavra de Deus. Outra coisa é você viver, experimentar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva. Amém? A Bíblia é um livro vivo. Você lê um versículo hoje, ele fala com você de um jeito.
Se você ler esse versículo amanhã ou outro dia, ele vai falar com você de outro jeito. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela se movimenta nas circunstâncias atuais da nossa vida. Só que entenda uma coisa, ela só se transforma a vida em nós quando ela sai do campo teórico e entra no campo prático da nossa existência. Então, quando eu falo que é um versículo muito conhecido de todos nós, é porque já lemos várias vezes. Mas a questão não é ler, a questão é viver aquilo que se ouviu, aquilo que se leu. E Paulo está dando um conselho valiosíssimo sobre a questão do pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente nisso, digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas, ou seja, que essas coisas que são verdadeiras, que são nobres, que vão acrescentar valores em você, que vão fazer você crescer, que vão fazer você amadurecer, aquilo que é correto, aquilo que for sem maldade, que for puro, aquilo que for de amor, amável, aquilo que vai gerar honra e glória para Deus, isso deve ocupar a sua mente. O que ocupa a sua mente hoje? O medo, a ansiedade, os seus problemas, a preocupação. O que tem ocupado a sua mente? Mude o foco. Querido, a vida, ela passa muito rápida. Já estamos aí praticamente no meio do ano. A vida passa muito rápido. O que você está fazendo com ela? O que você está fazendo com a sua vida? A vida é um presente de Deus. A vida é uma dádiva. E tenha certeza que no final da sua vida, no final da minha vida, estaremos face a face com o Senhor. E tenha certeza que uma das perguntas que Ele vai fazer para mim e para você é: o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a vida que eu te dei? Com o presente que eu te dei? Queridos, nós somos mordomos nessa terra. O que significa isso? Não somos donos de nada. Pelo contrário, nós temos a responsabilidade de cuidar de todas as coisas que Deus confiou em nossas mãos, que pertencem a Ele. Eu não sei se você sabe, mas a sua própria vida não te pertence. A sua vida, a minha vida, pertence a Deus. Amém, Nita. Amém. Deus é fiel. O que você tem feito com a sua vida? Cuide dela. Você é responsável por ela. Não perca tempo com pensamentos que não vão fazer você amadurecer. Não perca tempo com coisas que não vão fazer você crescer em Deus. Não perca tempo com as coisas que, pelo contrário, em vez de fazer você avançar, faz você retroceder. E a palavra de Deus diz que nós somos um povo que não retrocede. Mantenha o seu olhar firme no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Mantenha o seu olhar firme nele. Que a sua mente seja encharcada, ocupada pelas coisas de Deus. Sabe, queridos, eu sei que existem pessoas que só conseguem viver em Deus, por exemplo, e estar pensando em Deus agora no devocional. Mas daqui a pouco ele vai acabar, a gente já está caminhando para o final. E depois disso?
Por isso que eu digo, faça da sua vida uma vida de devocional. Devocional é um estilo de vida. Todos os dias, a todo momento, fazendo o que você está fazendo, mantenha o seu pensamento, o seu foco no Senhor. A própria palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça em nome do Senhor. Não perca tempo. Não temos mais tempo de perder tempo. Viva uma vida plena, alinhada, com as emoções alinhadas na centralidade de Cristo. A nossa vida tem que ser uma vida cristocêntrica. O que significa isso? A centralidade da nossa existência, do nosso falar, do nosso agir, do nosso pensar, deve ser Cristo. Jamais negocie isso. Viva uma vida cristocêntrica, na certeza de que quem governa os seus pensamentos, as suas emoções, o seu agir é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ocupe a sua mente com os pensamentos de Deus. Último ponto para a gente finalizar e partir para a oração. Para alinhar as nossas emoções. Aquieta-se na presença de Deus. Aquieta-se na presença de Deus. Salmo 46, versículo 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu não sei se você ouviu, mas é uma palavra de Deus para você nesta manhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. O salmista está nos dizendo que devemos buscar momentos de tranquilidade, quietude da alma. Descansar em Deus é exatamente entender que Deus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. E Ele te diz, aquieta-te, tranquiliza. A sua vida me pertence, diz o Senhor. Quando nos aquietamos, nós conseguimos manter as nossas emoções alinhadas à vontade de Deus. Entenda uma coisa, queridos, descansar não significa parar. Descansar não significa cruzar os braços e deixar a vida me levar, não. Descansar é continuar marchando. Descansar é continuar caminhando, na certeza de que Deus está governando os seus passos, que Deus está governando os seus sentimentos, que Deus está governando as suas atitudes, que Deus está controlando as circunstâncias e situações. Por isso eu descanso enquanto caminho. Eu descanso enquanto eu estou vivendo. Só que o descansar em Deus, ele precisa de duas atitudes principais: a confiança e a entrega. Eu confio, por isso eu entrego. Eu entrego, por isso eu descanso. Confie em Deus. Entregue a sua vida para Deus e descanse em Deus. A confiança gera uma entrega. A entrega total gera o descanso. E aí sim você consegue entender quando Deus te diz nesta manhã: aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Quando estamos tranquilos, quando estamos em paz,
as nossas emoções estão alinhadas à vontade de Deus. Então aquieta-te. É no Senhor que encontramos descansos para a nossa alma. É no Senhor que alinhamos as nossas emoções. É no Senhor que os nossos pensamentos são guardados. Eu sei que alinhar as emoções é um desafio constante, diário, mas é o nosso objetivo, e é um objetivo alcançável através da orientação da graça de Deus. É só pela graça que conseguimos manter as nossas emoções alinhadas em Deus. É só pela graça que os nossos pensamentos são pensamentos de Deus. É só pela graça que conseguimos caminhar enquanto descansamos. Busque alinhar as suas emoções todos os dias. Todos os dias. Amém? E eu quero terminar esse devocional lendo o primeiro versículo que eu li, que é 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 ao 7, que diz: por isso mesmo, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude o conhecimento o domínio próprio, o domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Que as nossas emoções, elas estejam alinhadas em Deus, vivendo no centro da sua vontade e não agindo por elas, mas pela vontade de Deus. Ao sentir medo, submeta esse sentimento ao senhorio de Cristo. Ao sentir ansiedade, submeta esse sentimento ao senhorio de Cristo. Ao se sentir alegre, feliz, submeta esse sentimento ao senhorio de Cristo. Não permita que os sentimentos governem a sua vida, mas permita sim que a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita, governe a sua vida. Amém? Busque o controle das emoções. Evite ficar ansioso, ansiosa. Ocupe a sua mente com os bons pensamentos e aquieta-te na presença de Deus. Só dessa forma conseguiremos manter os nossos sentimentos alinhados a Deus. Bom dia, Vanessa. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Alinhando as nossas emoções. Vamos orar. Orar para que Deus tranquilize a nossa alma, tranquilize os nossos pensamentos, alinhe as nossas emoções. É possível viver uma vida mais leve. É possível viver uma vida mais tranquila no Senhor. Tenha certeza de que Deus é um Deus fiel. E Ele está presente em todos os detalhes da nossa vida, cuidando, nos fazendo caminhar em segurança. Ocupe a sua mente com aquilo tudo que é bom, com aquilo tudo que é agradável, com aquilo tudo que te faça caminhar em segurança, crescendo a cada dia e se amadurecendo a cada dia no Senhor. Amém, queridos? Vamos orar. Faça aí do seu lugar um ambiente de oração. Faça do seu coração um ambiente do trono de Deus. Deixa Deus se assentar no seu coração. E daí Ele governa todas as coisas. Amém? Vamos orar, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos acordar nesta manhã, nos trazer aqui diante de Ti, para ouvir mais da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos despertar, porque ao acordarmos, nós somos alcançados pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Quando acordamos, fomos alcançados pelo Teu amor, que permanece para sempre. Obrigado, Senhor.
Como é bom acordar e ter a certeza de que existe um Deus fiel, existe um Deus vivo, que está pronto para fazer desse novo dia que está surgindo o melhor dia da nossa vida. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que nos ensinou que somos sim seres sentimentais também. Mas aprendemos através da Tua palavra que os sentimentos não devem governar a nossa vida. Pelo contrário, os nossos sentimentos precisam e devem estar alinhados com a Sua vontade. Por isso, Pai, nos ajuda a buscar o controle das nossas emoções, nos ajuda a ter um domínio próprio e entender que não são as emoções que vão ditar as regras da nossa vida, mas sim a vontade soberana do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Pai, te agradecemos por esta palavra tão clara, objetiva, simples, porém de orientação, que nos faz buscar o alinhamento das nossas emoções. Tira de nós, Pai, todo medo, toda ansiedade, toda preocupação, e nos faz andar em lugares altos, nos faz andar acima das circunstâncias e viver aquilo que o Senhor tem como plano e propósito de vida para nós. Por isso, Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor visite agora cada um que está online comigo. Visita, sim, profundamente, de uma forma íntima, as emoções. Visita cada emoção, cada aquilo que eles estão sentindo, e que eles possam ser transformados pela Tua presença, pela Tua graça. Tira, Pai, tudo aquilo que não provém da Tua vontade, todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, toda dúvida. Caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. E encha, Pai, o coração deles com a Tua paz. Essa paz que o próprio Senhor nos diz que excede todo entendimento. Que eles sejam inundados pela Tua paz. Tira, Pai, tira essa ansiedade que às vezes os consome. Faça eles olhar para frente e ter a certeza que o futuro está sendo cuidado pelo Senhor. Que eles possam verdadeiramente descansar na verdade de que Deus é soberano e que está no controle de todas as coisas. Pai, visita a família, a casa, os filhos, o trabalho, onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados e alcançados pela Tua palavra, que é a verdade. Obrigado, Pai. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Nos abençoa também com esta palavra, que eles sejam transformados dia após dia, para fazer a Tua vontade e viver de acordo com o Teu querer. Obrigado pela vida deles. Pai, obrigado por esse amanhã, por esse novo dia que está surgindo. Que seja um dia extremamente abençoado. Derrama sobre nós mais e mais da Tua graça e do Teu favor. Que possamos viver o dia de hoje intensamente, plenamente, com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz e com as nossas emoções equilibradas, alinhadas com a Tua vontade. Nos guarda, Senhor, nos protege no dia de hoje. E ao chegar no final do dia, possamos dizer obrigado, Senhor, pois até aqui o Senhor me ajudou. Obrigado, Pai, é no Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que vocês tenham o dia de hoje completamente alinhado no Senhor. Que Deus possa tranquilizar as suas emoções, tranquilizar os seus pensamentos, e que você possa viver o dia de hoje plenamente, na certeza de que esse dia está sendo cuidado por Deus. Mantenha a tranquilidade, mantenha a calma, mantenha o equilíbrio. Entenda que tudo passa, tudo passa. Só não passa a palavra de Deus, só não passa as promessas de Deus, só não passa aquilo que Deus tem para você. Então descanse no Senhor. Amém? Que vocês possam ter um dia hoje extremamente abençoado e feriado, né? De repente vocês estão aí em família. Que seja um dia extremamente abençoado, cheio da graça, do favor de Deus, e que vocês possam viver esse dia intensamente. Amém? Se Deus permitir, estarei aqui amanhã às 6 horas da manhã para mais um devocional
mais um momento na presença de Deus e espero estar com vocês. Tá bom? Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.